energia faz a diferença na nossa vida. Gente, que lindo! E aí, curtiram amanhã de conteúdo, sim ou não? Sim! Incrível, né, gente? Tem muita gente maravilhosa aqui. Sabe que eu me sinto aqui na RH Rio? Mais chique. Eu falo, nossa, assisti tal palestra. Você viu? Vânia Bueno e eu aqui, a gente é amigas agora. Se palestra com ela, Fernanda, a gente é parça. Fernanda é amiga de todo mundo, né, gente? Vocês se sentem mais amigos da Fernanda? A gente sente, Fê. Obrigada por compartilhar isso com a gente fica mais amigo. Gente, manda um WhatsApp pro amigo de vocês e fala, começou! Vamos ver se o pessoal me escuta? Começou, gente, fora! Vem pra dentro! Seus lindos, maravilhosos! Ó, você tem gente se ouvindo. Aqui, ó. Que coisa linda! Gente, vocês viram meu vídeo? Eu, Mari, falo de bom humor. Além de mestre de cerimônias, eu sou palestrante. Já capacitei muitos líderes, inclusive encontrei alguém me dar tchau. Aqui, ó, lá do iFood. Tô no iFood desde 2018, era tudo mato lá no iFood. Capacitei muitas lideranças, levando inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela é muito poderosa. Mas eu, Mari, depois que eu tive depressão, eu ia fazer alguns cursos de inteligência emocional e eu saía de lá chorando mais. Eu chegava no curso, nossa, eu não sabia que eu tinha esse trauma, gente. Agora eu descobri, caramba. E eu falei, esse é um caminho incrível. Mas será que a gente tem que falar de inteligência emocional sempre no lado do drama? Que funciona, é muito maravilhoso. Gente, eu sou coach, PNL, fiz todos os cursos, é incrível. Mas eu falei, será que a gente pode fazer um caminho de um jeito mais leve? A gente falar de inteligência emocional, de olhar para dentro dos nossos sentimentos, de um jeito mais leve, que a gente se divirta no processo. E aí eu queria inteligência emocional, a gente, uma salva de palmas para a pessoa que está limpando o nosso palco. Muito obrigada, viu? Fizemos uma arte aqui e você está ajudando a gente. Muito obrigada. Então eu criei inteligência emocional, gente, eu registrei a minha profissão. Porque humorista conta piada. Eu sou humorologista, especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas. Sois linda, né? Obrigada pelo foi incrível. Quem se sente parte. E eu acredito muito nessa leveza, levo isso para as minhas palestras, para os meus treinamentos de inteligência positiva. E, gente, nada tem a ver com a positividade tóxica. A gente não está aqui, ó, obrigada, querido. Pode que? Meu ponto eletrônico, gente, pera. Que é um ponto eletrônico que fala, beleza. É o Boninho, chegou aqui na casa mais vigiada. Veio no meu ponto eletrônico. Onde eu tava? Ih, já esqueci, que loucura. Inteligência positiva, obrigada, gente. Inclusive, vocês já leram esse livro de Inteligência Positiva? Quem sim, quem não? Legal, temos alguns. Gente, esse livro da Companhia das Letras, ele tem um teste gratuito, que você vai, faz o teste e entende qual que é o seu QP, que é o seu quociente de positividade. E a positividade nada tem a ver com ser divertido, ser a tia da excursão, porque eu sou tia da excursão, gente. Trabalhei na Disney 8 anos. Sabe o que é aquela tia da bandeirinha? Eu fui essa tia, gente. Você não precisa ser a tia da excursão que nem eu para ser positivo. Porque ele fala no livro, a positividade não é sobre ser extrovertido, é o quanto a sua mente joga a favor. Sabe quando você acordar e a sua mente fala, vai dar certo? Ou aquele dia que a sua mente fala assim na reunião, nem fala nada. Nossa, vão acabar com você. Nem dá ideia. Isso é a mente, você começa o dia com a mente andando contra. Então, a gente criar e desenvolver a nossa inteligência positiva é a gente colocar a nossa mente para jogar a favor. Então, se vocês colocarem lá no pesquisador inteligência positiva teste, vocês vão encontrar esse teste gratuito. Falei gratuito, o pessoal até acordou. Falei gratuito, a gente fez assim, ó. Quem falou grátis? Ele falou grátis, falou? Grátis eu quero. Gratuito, gente. Você faz esse teste gratuito. Junto nesse teste tem um outro teste do ladinho, que são os seus sabotadores. Porque nós temos sabotadores também. Que não deixam esse Mari, esse que acaba comigo. Sabe aquele sabotador do tá sempre ocupado? Eu tô sempre um monte de coisa para fazer. Isso é um sabotador. Então nesse mesmo teste você consegue analisar quais são os seus sabotadores. O que está colocando a sua mente para jogar contra você. É interessante, não é não, gente? Obrigado, vocês participam, eu gosto que vocês participam comigo.
É maravilhoso. Tudo bem se a gente abrir um Zoom depois todo mundo junto para matar a saudade de vocês? Porque eu vou sentir falta. Como que eu vou fazer, gente? Eu sou sensível. Então, quando a gente fala da gente ficar bem, é isso, gente. A gente não quer falar dessa positividade tóxica, que é quando a gente estimula alguém a ser o que a gente acredita que tem que ser. Tipo, tem que dar bom dia, tem que gritar. Cara, tem perfis e perfis. Eu tenho falado muito sobre os neuroatípicos, porque eu sou casada com uma autista, e a gente tem falado muito disso. Quando a gente fala sobre essa diversidade, é a gente entender, como a gente estava aqui naquele trio poderoso da comunicação, que cada um tem um jeito de comunicar. Eu, Mari, faço muito treinamento para times de desenvolvedores, o pessoal da tech. Ali, gente, a maior parte é autista. Como que a gente quer chegar na galera de tech, querendo que eles façam bom dia, gente! Não vai querer. Você vai chegar lá e vai falar, quem que é essa pessoa de capa aqui? Porque é um jeito de comunicar. A gente precisa falar mais sobre esse assunto. Nós, como RH, eu, Mari, faço muitas palestras de diversidade. Agora tenho mais grupos de neuroatípicos, né, o TDAH, que tem que ter laudo, gente. Não é assim, eu tenho TDAH. Não é assim não. Que hoje a pessoa não deu atenção, já é por culpa do TDAH. Que isso? A gente não pode banalizar. A gente precisa de lado. E como RH, a gente tem que estimular os nossos colaboradores a entenderem qual que é o perfil. Tem alguma? Não tem? Então a gente tem que falar mais disso, e isso impacta demais a nossa comunicação. Eu, Mari, que falo de bom humor, quando eu subo de capa, as pessoas falam, ih, lá vem, animada, vai contar piada. Eita! Mas como eu falei pra vocês, a comédia é feita para fazer rir, o bom humor é feito para fazer bem. E como RH, é nossa missão entender o que a gente pode fazer para as pessoas se sentirem bem, gente. É nossa missão, porque o mundo está caótico mesmo. A Mari, nossa, que pessimista falar que o mundo está caótico. Sempre foi, sempre vai ser. É no caos que a gente evolui. Não tem como a gente falar que, não tem, acontece. A gente está aqui não é para a gente acabar com o nosso estresse, é para mudar nossa relação com ele. Não tem como, gente, falar assim, eu nunca mais vou ter um estresse na minha vida. Mentira, termina de nervoso, né? Ai, meu Deus do céu, é sério, eu achei que eu nunca mais ia me estressar. A gente se estressa. O que a gente tem que fazer com a nossa inteligência emocional, gente, inteligência emocional não é controlar sentimento, é a gente saber que ele existe e direcionar uma atitude. Então, quando a gente fala de inteligência positiva, é a mesma coisa. Não é a gente querer ser feliz o tempo inteiro, é a gente saber em quais oportunidades a gente pode levar a nossa mente para jogar a favor. Faz sentido sim ou não, RH? Que lindo, que sala de aula maravilhosa. Cadê meu ponto eletrônico? Ponto eletrônico. Tá vindo ali, meu ponto eletrônico está caminhando. O Mentimeter já está na tela aí, gente? A gente consegue colocar o Mentimeter? Vocês estão respondendo o Mentimeter? Obrigada pelo sim aqui. Muito bom. O Mentimeter, gente, a gente vai entender esse fluxo, a conversa. A Vânia falou que vai continuar costurando essas conversas com vocês. Quanto mais vocês participarem, mais a gente consegue trocar. Mais a gente consegue direcionar e personalizar o conteúdo para vocês. Porque você fala, o pessoal está por aqui, então vamos trazer esse conteúdo. O pessoal está vindo por aqui, vamos levar esse conteúdo. Então é muito importante que vocês participem do Mentir. Fechou? Lindo. A gente tem um Mentimeter na tela, gente? Falaram para mim que ia ter? Só sim ou não? Ó o míope. Não. É isso aqui que eu cheguei, né? Obrigada. A pessoa míope, né? Fica assim. Muita gente acha, nossa, aquela pessoa não gostou de mim. Às vezes ela é míope, gente. A pessoa está só assim para você, porque ela não está enxergando. Aí dá uma frição, a testa dá aquela apertada. Mas continue respondendo o Mentimeter, galera. Muito bom. Eu queria agora, gente, primeiro agradecer vocês por estarem aqui no horário, por trazerem esse no pronto, não era pra mim, olha como eu sou exibida. Eu achei que ela ia falar comigo, eu já fui fazendo assim. Passando vergonha no Pix aqui em cima do palco. Ô, Stephanie, obrigado. Vem cá me dar um abraço, que a gente vai falar comigo. Você falou com o Vicente, cara, eu fiquei, obrigada por me dar atenção, pra me matar, que eu chamei ela aqui. Mas só resposta pra Stephanie. Achou que não ia fazer isso, né? Quer matar alguém, chamar no palco, se a pessoa saber, né? A pessoa fala, eu tava ótima aqui, não precisava me chamar.
Muito obrigada por estarem aqui no horário, gente. Vamos seguir nossa programação. E agora, eu queria chamar ao palco a representante da Golden Cross, Silvânia Ferreira Rodrigues, no palco da RH Rio 2023. E ela tá vindo, Silvânia tá chegando. E olha, esse palco é grande, né, Silvânia? É, eu sei, cara. Isso aqui eu desde cedo eu tô vendo isso aqui. Fica à vontade, o palco é seu. E aí, pessoal, boa tarde. Bom, eu sou Silvânia da Golden Cross. Primeiro, é um prazer estar participando desse evento e a Golden Cross, obviamente, está muito feliz de fazer parte de um evento tão importante que é para o segmento de recursos humanos. Né? Até porque a Golden Cross acredita que cuidar da saúde e da vida do colaborador, né? Do bem-estar do colaborador é fundamental para impulsionar o crescimento de uma empresa. Convido vocês para participar, para conhecer o nosso stand, para ir lá tomar um café com a gente, conhecer um pouco dos nossos produtos e benefícios que só quem é Golden tem, tá bom? E aí a gente está com uma campanha bem legal, onde vocês podem participar de ingressos para assistir o show de Marisa Monte, que vai acontecer em agosto, no camarote da Golden Cross, lá na Arena de Messi. E, modéstia à parte, é o camarote mais bonito da arena. É isso, obrigada, bom evento a todos, tá? Uma boa tarde, eu espero vocês lá, hein? Não vou cantar não, né? Não precisa, deixa pra Marisa Monte subir. Mari, não passa essa vergonha no Pix, pelo amor de Deus. Gente, vamos assistir agora no telão o vídeo da Golden Cross, por favor. Em um cenário competitivo no mundo dos negócios, garantir o bem-estar e a segurança de seus colaboradores é fundamental para impulsionar o crescimento de uma empresa. E ter um plano de saúde empresarial de qualidade é investir no ativo mais valioso de sua organização: seus funcionários. Imagine uma equipe motivada, produtiva e comprometida como a sua. Agora, adicione a tranquilidade de saber que, em caso de doenças ou acidentes, seus colaboradores terão acesso a uma rede de profissionais de saúde altamente qualificados e uma ampla gama de serviços médicos. Excelente, né? Mas para isso é importante contar com a parceria, a credibilidade e a tradição da operadora pioneira no setor de saúde suplementar no Brasil, Golden Cross. A Golden Cross acredita que o benefício não deve se resumir apenas aos cuidados médicos, e sim ser uma solução completa que agregue vantagens para a empresa e seus funcionários. E por isso oferece planos de saúde empresariais de qualidade com os melhores preços. Está na hora de trocar o plano de saúde da sua organização? Fique com o melhor para a sua empresa e seus funcionários. Pode comparar. Vem ser Golden. Mais palmas para a Golden Cross! Muito bom! Eu queria chamar agora ao palco ela, que é representante da iFood Benefícios. Recebam Manuela Alves! Muito bom! Manuela fez treinamento comigo em 2018, gente. Você fez treinamento comigo em 2018, a gente vê como que, né, a comunicação de humor agora... Vamos ver. É com você. Eu consegui representar aqui, gente. Difícil pra mim, né, falar ao lado dessa comunicadora nata, mas vamos lá. Bom, meu nome é Manuela, eu faço parte do iFood Benefícios. É um prazer falar aqui com vocês. Todas as vezes que eu falo que eu sou do iFood, todo mundo me pergunta se eu tenho cupom. Mas, ó, viu? Deu certo. Mas não é sobre isso que eu vim falar com vocês, eu vim falar de algo muito melhor que é o iFood Benefícios. Hoje nós temos um cartão único com saldo de alimentação, refeição, cultura, home office, premiação, bandeirado, que é aceito aí em rede nacional. Então, isso tudo junto com compliance ao pátio. Então, a nossa ideia é, de fato, ajudar as empresas a terem os melhores colaboradores com o melhor benefício.
Então eu convido vocês a verem o nosso stand, ele está aqui bem aqui na frente, tomar um cafezinho com a gente para a gente poder conversar melhor. Ah, e um ponto importante, estava esquecendo do melhor, né? Que é a promoção aí do Dia do RH. Então lá no stand também a gente fala com vocês e explica certinho, tá bom? Obrigada, gente. Muito bom! Obrigada, Manu! E agora vamos ao vídeo do iFood Benefícios. Cartão. Oh, uma salva de palmas para iFood Benefícios! Muito bom! A gente vai começar agora, gente, aquele momento da nossa palestra magna. Eu queria dizer para vocês, para quem tiver perguntas, o nosso staff está com papel para vocês escreverem as perguntas. Cadê o staff que está com papel? Tem alguém para dar um tchau? Quem pode dar um tchau aqui? Beleza, eles vão aparecer, gente. Tá? Depois me chama que foi os... Moças de lencinho azul, boa, Lu, muito bom. Olha elas ali, ó. Ó o desfile, levanta aí, dá tchau. Aí. Quem quiser fazer pergunta, gente, chama, manda as perguntas que a gente vai responder depois da palestra. Fechado, sim ou não? Sim. Mais ou menos, né? Vocês gostam daquele mestre cerimônia que fica chamando vocês para participarem? Não, né? O não todo mundo respondeu. Não! O pessoal fez até a torcida. Bora. Não, Mari! Não vou forçar de novo, tá? Prometo. Rimos é de nervoso, né? Tem gente assim, vamos. A mãozinha do ansioso. Vamos, querida. Vamos. Vocês estão ansiosos para essa palestra, né? Eu também. Vamos lá. Vamos dar início, então, à segunda palestra magna desse primeiro dia do Congresso. Transformação digital. O papel da liderança de RH para as inovações tecnológicas e culturais. São muitos os vetores que cada vez mais intensificam a transformação das organizações. Acelerada digitalização dos negócios, mudanças comportamentais, mercadológicas, geopolítica, epidemiológica, novos modelos de trabalho, dentre muitos outros. Nesse contexto, as organizações capazes de modelar uma cultura de agilidade e adaptabilidade que desenvolverão os mais poderosos diferenciais competitivos. Já não basta ter um ou outro departamento aplicando técnicas de gestão de mudanças nesse ou naquele projeto. É preciso ir além e preparar a organização para viver na era das transformações contínuas. Essa é a essência dessa palestra, o papel indelegável do RH como protagonista, arquiteto e grande maestro da lapidação de uma cultura organizacional resiliente ao cenário de transformações do presente e do futuro. Mas, gente, antes de a gente entrar nesse tema incrível, eu queria falar para vocês que tem uma novidade muito boa que vocês vão gostar. No final dessa palestra, o nosso palestrante vai sortear 2 livros. Uma salva de palmas, vai, gente? O que é isso? Falando em sorteio, a gente vê o número que vocês receberam será sorteado ao final da palestra. Então fiquem com a gente para a gente saber quem vai levar esse livro incrível para casa. Então vamos lá, eu convido para esse momento, gente, o currículo aqui está até pesado. Currículo de peso, sabe? Um currículo de... Eu fiquei ensaiando a noite inteira para falar esse currículo, então, gente, presta atenção. Primeiro ele, que é o Alessandro Correia, diretor de RH para a região Américas da multinacional norueguesa Jotun, diretor da BRH Rio de Janeiro, conselheiro da Firjan e conselheiro da IBEU. Alessandro tem mais de 30 anos de experiência em recursos humanos e ampla vivência técnica, tática e estratégica em todas as áreas, processo e sistema de RH. Gente, recebam com muita energia esse cara aqui, Alessandro Correia! Vamos lá, ó. Tô falando que esse currículo, gente, vocês não estão entendendo. Do Ale dá uma pesada agora, ó. Sente aqui. Não é não, Ale? É brabo, né? É brabo. Olha lá. Sua formação envolve artes, ciências sociais e tecnologia da informação, além de pós-graduação em marketing e MBA em gestão de negócios.
aprimorou-se em gestão de liderança no MIT, em Boston, Estados Unidos, e no IMD. Gente, eu treinei tanto esse quiz, vocês estão entendendo? Eu passei pelo MIT já aqui, ó. Em Lausanne, Suíça. Por 30 anos foi consultor executivo em empresas nacionais e globais. E foi eleito 4 vezes CIO, Chief Information Officer. Olha só que chique! No ano da área de mídia e comunicação. Com ampla experiência em trabalhos internacionais, ele é fundador e CEO do Human Change Management Institute. Na boa, gente, eu vou repetir. É muito chique esse nome, olha. Ele é CEO do Human Change Management Institute. Nossa, vocês estão entendendo esse currículo? Que é isso? Autor dos livros IMOC, The Human Change Management Body of Knowledge e Gestão de Mudanças em Abordagens Ágeis, ambos publicados em inglês, espanhol e português. Gente, a Human Change Management Institute é uma organização especializada em pesquisa, treinamento e certificação em gestão de mudanças organizacionais. E está presente em 5 continentes, galera, onde já treinou profissionais em mais de 50 países. Recebam com muita energia no palco do RH Rio 2023, ele, Vicente Gonçalves! Valeu. Não, eu estou de susto aqui. Alô? Tá ligado? Vicente, obrigado por atender o nosso convite de vir fazer essa palestra hoje aqui para a gente na BRH. Quando eu trouxe teu nome para a diretoria da BRH, foi unânime. O tema não pode ser mais primoroso para o nosso mundo caótico de hoje, né, Mari? Mudanças organizacionais. Se tem um nome no Brasil hoje que pode falar com toda a segurança e tem peso para falar porque estuda muito esse assunto, é o Vicente. E eu falo de carteirinha porque eu tenho as 2 certificações do Human Change Management Institute. Cara, você deixou a gente muito feliz com essa presença aqui. Né? Além de tudo, o Vicente é uma pessoa maravilhosa, doa seu tempo, a sua energia para várias pessoas que precisam, é um ator, é um artista, né, e um grande amigo de muito tempo. A gente trabalhou muito tempo junto, então eu conheço bastante como ele fala sobre mudança organizacional com propriedade. Vicente, está contigo. Obrigado. Eu fiquei até com medo quando ele falou tem um peso, não sei o que, um peso muito grande. Achei que era tudo bem. Bem, pessoal, primeiro obrigado, Lúcia, obrigado, BRH. É um prazer enorme para mim estar aqui. Com esse tema que é realmente fascinante, porque nós vivemos nesse mundo de transformação. Pode botar a palestra aqui para mim, por gentileza? Aí, beleza. Nós vivemos nesse mundo de transformação e vocês têm um papel de protagonismo extremamente relevante. E mais adiante a gente vai olhar, inclusive, benchmarks sobre isso. O que é que as pessoas pensam sobre o que vocês estão fazendo e a relevância de como estão conduzindo esse tema nas suas organizações. Bem, esse é o Human Change Management Institute. Aliás, Mari arrasou, mandou muito bem, é isso mesmo. Nós somos Qualified Education Provider da ACMP, que é a Association of Change Management Professionals. Fomos a 3ª organização no planeta a ser reconhecido com esse título. Um pouco da nossa história, nossa organização tem menos de 10 anos. Nós já treinamos e certificamos mais de 8 mil profissionais. Essa presença hoje com 34 centros de formações, com a virtualização do planeta, já alcançando 50 países, muitas palestras e também workshops. E nossa base de conhecimento, esse livro laranja, é o Human Change Management Body of Knowledge, que será mais tarde sorteado a vocês. O outro é o nosso livro, porque vivemos neste contexto de agilidade organizacional, muitos projetos sendo conduzidos com abordagens ágeis, e vocês também precisam entender um pouco desse assunto. Porque não é porque um projeto é conduzido com uma metodologia ágil que ele não precisa de gestão de mudanças. Na verdade, me faz essa pergunta, de vez em quando me pergunta assim, mas Vicente, quando que o meu projeto precisa de gestão de mudanças?
Invariavelmente eu respondo com outra pergunta. Tem pessoas envolvidas? E sempre tem, é lógico, porque se não tiver a pessoa, não precisa de projeto. E aí eu digo, então precisa de gestão de mudanças. Porque mudar é um grande desafio para o ser humano. E nós precisamos muito aprender isso. Então, investir em gestão de mudanças, essa é uma pergunta muito fácil de responder. Porque todas as organizações mudarão. Algumas serão protagonistas da mudança. E outras serão vítimas da mudança. Essa é a grande diferença. Aliás, se formos olhar na história, não muito distante, pelo menos para quem é da minha geração, nós temos exemplos como Kodak, por exemplo. Uma organização altamente inovadora. 1888, o Sr. Eastman cria Kodak. Pela primeira vez na história, o ser humano não precisava contratar um retratista para tirar foto do casamento, do aniversário dos seus filhos. Porque o que ele fez foi transformar a fotografia em algo portátil. Esta organização, que em 1975 criou o primeiro protótipo da câmera fotográfica digital, sucumbiu por conta da fotografia digital. Aliás, reflitam vocês, qual foi a primeira câmera digital que vocês tiveram? Foi da Kodak? Ou será que foi da Sony, da Samsung? Marcas que não tinham absolutamente nada a ver com a história da fotografia. Chegamos para a Nokia, a mesma coisa, uma organização altamente inovadora. Aliás, a primeira a trazer a fotografia para o telefone celular, mas que também não sobreviveu a este contexto de transformações, que não são apenas transformações no mundo digital, mas também comportamentais, como foi dito aqui pela Mari. Também culturais, também geopolíticas, como a gente está vendo. Muito bem, quando falamos em transformação, essa palavra é muito interessante. Transformação, uma ação que muda a forma de algo. Portanto, quando a gente fala em muda, estamos falando em processo de mudança. Estamos falando que a transformação, na verdade, é um processo contínuo de mudanças organizacionais, que por sua vez é estruturado dentro de um portfólio de programas e projetos. Eu tenho certeza que as organizações de vocês têm portfólios de programas e projetos. E tem demanda para vocês fazerem parte desse processo de transformação. E quando falamos em mudança, esse é um belíssimo animal que representa muito bem mudança, né? Nós podemos dizer que existem diversos tipos de mudanças. E essas mudanças todas nos levam a esse processo que é uma resposta da organização a este contexto externo, mudanças de natureza tecnológica, mas também em função do comportamento das pessoas. Vejam bem, várias pessoas aí com seus telefones, filmando, fotografando, ou se comunicando também ao mesmo tempo, né? Então, nós estamos falando desse contexto de transformação digital e tecnológica, que na verdade deveríamos chamar de transformação organizacional. Porque a transformação, quando é organizacional, ela não envolve só o digital e o tecnológico. E eu tenho boa parte da minha vida profissional nessa área de tecnologia da informação. Fui membro fundador, presidente 2 vezes do grupo de CIOs do Rio de Janeiro. Até hoje sou membro honorário, não sou mais da área de tecnologia, mas sou diretor da área de responsabilidade social. E convivo com essa turma que sofre com o processo de transformação. Sofre porque, de uma maneira geral, pensa que mudar uma organização é implantar tecnologia. Só que de nada adianta você implementar a tecnologia, por melhor que ela seja, se o ser humano não estiver engajado. Porque a tecnologia em si não muda uma organização. O que muda é o uso que nós fazemos da tecnologia. Você pode dar um iPhone 15S, não sei se existe, o 13, né, que é o último, né, para minha mãe vai fazer a menor diferença. Aliás, ela prefere aquele tradicional que abre e fala. E, aliás, nós utilizamos muito pouco o telefone para falar hoje em dia. Nem devíamos chamar mais de telefone celular, né? Esse é um dispositivo multimídia. Muito bem. Agora, vejam só os números, quando olhamos para os estudos, dados e fatos sobre esse processo de transformação. Esse do Bright Line Initiative,
que faz parte do PMI, do Project Management Institute. 91% das organizações relatam sentir impacto dessas tecnologias disruptivas. Então nós estamos falando de, por exemplo, IoT, que é Internet of Things, né? Internet das coisas. Estamos falando de robótica, estamos falando de inteligência artificial. Esse então falando em ChatGPT, agora já anunciaram 5, né, da Open Artificial Intelligence, que está bombando por aí, só se fala disso no mundo inteiro, né? É muito interessante ver como isso vai mudar, inclusive as profissões. Aliás, é uma preocupação para o RH, o impacto que isso tudo vai causar no nosso dia a dia. Vejam só que interessante, quando perguntados também pela uma pesquisa realizada pelo BMI, como andam, né, os processos de transformação, nós ainda estamos muito longe de sermos bem-sucedidos, porque 70% dos projetos de transformação digital fracassam. Imagine você, dono de uma organização, acionista, presidente de uma organização, que tem aí um budget de investimento de 100 milhões de dólares para a transformação digital. 70 milhões de dólares serão jogados no lixo. É um dado interessante para a gente pensar, né? Que vem justamente aqui, não só do PMI, mas do Boston Consulting Group, também a Deloitte tem feito pesquisas nessa área, Gartner Group, Ernst Young, todas essas grandes organizações. Agora vejam que interessante, há 6 fatores que já foram identificados que juntos, se integrados, podem ampliar essa taxa de sucesso, ou seja, reverter totalmente esse quadro, de 70% de fracasso para 80% de sucesso. E desses 6 fatores, 3 estão ligados à questão humana. Olha a importância da área de recursos humanos em formar uma cultura organizacional que humanize essas relações de mudanças e transformações, para que se alcance o sucesso de fato da transformação digital de uma organização. Não dá para pensar em transformação digital sem incluí-la num contexto mais amplo, que é o de transformação organizacional, porque envolve a cultura, envolve as pessoas, e isso é um papel muito importante do RH. E essa aqui eu nem traduzi, porque está lá no meio do relatório, eu acho extremamente importante essa frase, que diz que a tecnologia é importante, não há dúvida, ninguém discute que a tecnologia é um agente viabilizador desse processo de transformação, mas, na verdade, é a dimensão humana que é o fator determinante. Portanto, também não adianta, por melhor que seja a tecnologia, mais uma vez, se as pessoas não estiverem conectadas com esse processo de transformação, é muito difícil que o processo desse dê certo. Talvez por isso a gente tenha taxas de fracasso tão assim, assustadoras, né, como 70%. E quais são esses fatores de sucesso que estão ligados à questão humana, né? O primeiro deles é o auto-engajamento, mas nós estamos falando do management, desde o C-level até o nível mais baixo de management, ou, portanto, esses elementos que normalmente deveriam ser patrocinadores do processo de mudança, influenciadores, estimuladores, motivadores das mudanças organizacionais, capazes de persuadir, envolver, encantar. Eles não percebem esse seu papel. Desenvolver lideranças com essa competência é absolutamente essencial. Esse é só um dos dados que nós temos sobre esse papel do management em relação a mudanças e transformações. Outro ponto é habilidades humanas que estão relacionadas à autogestão da mudança. Então, na verdade, nós não podemos mudar ninguém. Nós podemos criar uma atmosfera propícia com metodologia, com boas práticas, com ferramentas, uma atmosfera que seja boa para a mudança. Mas nós não podemos obrigar o outro a mudar. Aliás, nós não obrigamos nem os nossos filhos a mudar nada, nós estimulamos, não obrigamos. Então, isso é um ponto importante aqui. Fica ligado de que gestão de mudanças requer técnica, boa prática, capacitação. E por fim, por onde eu aponto aqui, uma ampla adoção, e aí começamos a falar de cultura.
cultura de agilidade organizacional. É preciso entender que quando nós falamos de agilidade, nós não estamos falando apenas de celeridade. Na verdade, nós estamos falando de adaptabilidade. É que a palavra ágil é muito, toca demais, é muito bem escolhida, é marqueteira, é sexy, envolve. Você fala, quer participar de um projeto linear ou ágil? Eu quero ágil, né? Pergunta para o presidente da sua empresa, você quer ser ágil? O que ele vai dizer? Não, quero ser lento? Claro que não, né? Todo mundo quer ser ágil nesse sentido. Mas na verdade o ágil, se você for estudar um pouco melhor métodos ágeis, você vai perceber que na verdade ser ágil é ter uma capacidade de você se adaptar e dar respostas muito rápidas ao mercado. Essa é a definição do PMI, a maior autoridade em gestão de projetos do planeta, PMI, Project Management Institute, que diz que agilidade organizacional é a capacidade de você mudar, se adaptar aos impulsos, estímulos de fatores externos, sejam eles quais forem. Portanto, é preparar uma organização para ser altamente resiliente, responsiva, adaptativa, e isso quer dizer ágil. E não apenas dizer que eu vou fazer mais rápido, fazer o dobro na metade do tempo. Isto é falácia do mundo ágil, vende bem, mas não é a realidade dos fatos. Tá? Agora, olha que interessante também, pesquisa feita pelo PMI, perguntando a executivos desta área de projetos que estão ligados à transformação das organizações, quais são as principais características de uma organização ágil. A primeira que aparece justamente é a flexibilidade e adaptabilidade, com 73%. É bastante, né? Agora, quando perguntados em relação às suas empresas, se elas têm sido bem-sucedidas, sobre a eficácia que elas têm em implementar estratégias de fato responsivas, ágeis, olha como esse número muda. Apenas 27% deles dizem que, de fato, nossas organizações têm sido muito capazes de lidar com toda essa volatilidade, a imprevisibilidade que nós enxergamos no mundo atual. Detalhe interessante é que há um enorme gap, portanto, entre a sua capacidade de se declarar ágil e, de fato, adotar uma abordagem ágil como cultura, como parte do seu DNA organizacional. Eu costumo dizer, brincando com os meus amigos da área de TI, que vocês têm sido muito ágeis em declarar as suas organizações como ágeis, mas muito lentos em, de fato, promover a mudança para o mundo ágil. Mesmo porque o CIO sozinho não é capaz de promover essa mudança. Esta mudança envolve diversas áreas da organização. A área de compras tem que estar afinada com esse modelo. A área de estratégia tem que estar afinada com esse modelo. A área de TI, e isto passa muito pela capacidade de uma organização de criar uma cultura uníssona em torno de uma causa de alta adaptabilidade para que a organização seja capaz de se reinventar, de se transformar continuamente. Mas esse ainda é um enorme desafio, porque também nesta pesquisa do PMI, dentro do Bright Line Initiative, 94% dos executivos relatam desafios para criar uma cultura de mudança. E 6% não sabem que tem um desafio para criar uma cultura de mudança, porque não é possível. Esse número tinha que ser 100%. Não é fácil mudar a cultura, a gente sabe disso. Ainda mais mudar, para tirar as pessoas da sua zona de conforto, do status quo, do apego aos paradigmas, da nostalgia por tudo que nós construímos até hoje. Afinal de contas, sempre deu certo, porque mudaremos? É o que a gente mais ouve, né? E na verdade é mudar, porque sempre deu certo, mas o mundo mudou. E a gente precisa seguir mudando, não só para acompanhar o mundo, mas para criar este mundo novo, que nos traz um monte de diferenciais competitivos, faz bem para as nossas organizações. Portanto, existe um papel indelegável do RH, como protagonista, como arquiteto, como maestro da lapidação dessa cultura organizacional. Isto não dá para abrir mão. Não vai ser o CIO sozinho que será capaz de criar uma cultura de agilidade organizacional. Implantar um método ou um framework de gestão ágil de projetos não é criar uma cultura de agilidade organizacional. Isso é preciso ficar claro.
somos ágeis. Eu falo, que interessante, né? Me fale quais são as iniciativas, por que vocês se consideram ágeis? Porque nós usamos tal método. Mas isso não quer dizer agilidade organizacional, isso quer dizer apenas que você utiliza um determinado método, ponto. Porque e as outras áreas da organização? O quão ágeis e responsivas, adaptativas elas têm sido? Vivemos agora o dilema da pandemia. E agora estamos vivendo o dilema da volta da pandemia. Seremos híbridos, voltaremos ao presencial, e aí como é que as pessoas reagem a isso? Nossas equipes vão, não vão, querem, não querem? Great Resignation, vão pedir demissão porque não querem mais trabalhar presencialmente, aliás foram morar em outros locais. Eu mesmo mudei para Teresópolis, já não moro nem mais no Rio, eu faço tudo virtual. Tive a honra e o prazer de poder vir ao Rio de Janeiro hoje para participar aqui com vocês. Muito bem, gente, olha, cultura é uma coisa viva, em constante mutação. Mesmo que nós não desejemos, a cultura vai mudar. Aliás, hoje conversava com um amigo que me contava o que está acontecendo na sua empresa, que, pura e simplesmente pela mudança do líder, a empresa inteira está sentindo uma tremenda mudança na sua atmosfera cultural. Cultura é essa atmosfera, o ar que nós respiramos, o chão que nós pisamos numa organização, aquilo que nos influencia, que modela comportamentos dentro de uma organização. E muitas vezes, quando muda uma liderança, esse líder chega com um modelo, com uma energia, a ser um líder mais participativo, que convida suas equipes a co-criar, a construir junto. Isso já muda a cultura, porque as pessoas se sentem estimuladas por um outro caminho. Aquelas que são passivas deixarão de ter uma boa avaliação, aquelas que são mais ativas, que participam mais intensamente no processo de cocriação, serão muito bem vistas naturalmente por esse líder. Aí muda esse líder e volta um outro com a postura extremamente centralizadora, novamente a cultura vai mudar. É parte desse processo. E esses aqui são os elementos principais que formam uma cultura organizacional. Ali tem cerimônias, rituais, valores, tabus, mitos. Isso pouco interessa, na verdade o que interessa é a gente se ligar de que esses dois últimos são os que mais influenciam a mudança da cultura organizacional. São os mais relevantes para serem utilizados, inclusive, no processo de gestão das mudanças, da transformação das organizações. A atitude das lideranças e processos de gestão de pessoas. A maneira como nós contratamos, como avaliamos, como acompanhamos o desempenho, como damos feedback, como demitimos, como remuneramos, isto modela uma cultura. Há organizações, são organizações, por exemplo, cuja única expectativa é que vocês emprestem seus corpos. Mandem os corpos para o trabalho. A alma não precisa ir. Isso é muito ruim. A alma vem do latim anima, aquilo que dá vida. Se nós não temos alma, não temos a criatividade, não temos compromisso, não temos engajamento. Portanto, nós queremos organizações que as pessoas estejam integralmente conectadas. É exatamente o contrário. Bom, eu tinha acabado de falar o exemplo de liderança. Está aí, ó, a atitude das lideranças como um dos elementos mais importantes nesse processo de mudança de cultura. Portanto, cultura vai mudar, mas não pode mudar sem ser modelada. E isso tem que estar alinhado com os desafios do mercado, alinhado com todas essas questões que são fatores externos, mercadológicos, comportamentais, geopolíticos, temos uma guerra, podemos incluir epidemiológicos, né, porque acabamos de passar por uma situação que inesperada, eu acho que ninguém aqui tinha vivido nada disso, mas não podemos deixar a cultura se automodelar. E este é o papel indelegável de vocês. Vocês têm que estar atentos. Mas, quando eu coloco ali protagonismo, eu estou dizendo que primeiro vocês precisam entender que isto é comigo. Eu protagonizarei esse processo. Não definindo qual é essa cultura, mas provocando essa discussão de como será essa cultura. E depois desenvolvendo um planejamento estruturado para que esta cultura de transformação seja inserida no DNA organizacional. Esse é um papel que não pode ser delegado, porque não vai ser a área de finanças que vai fazer isso, não vai ser a área de compras que vai fazer isso. Aliás, se nós pensarmos no corpo humano,
E aí vale uma reflexão, quero ouvir de vocês, né? Se cada parte do corpo fosse uma área, um órgão, né, de uma organização, o RH seria qual? Vocês acham? Eu fico imaginando assim, olha, o cérebro talvez seja a área de estratégia, de pesquisa e desenvolvimento, de tomada de decisão no top management. Faz sentido, né? Faz sentido, ok. O coração, né? O coração que pulsa, que conecta, que dá vida, talvez seja a área de relacionamento com o cliente, com marketing, comercial. Mas e o RH? Que órgão é esse, o RH? Na minha opinião, não é exatamente um órgão, não, mas sim o sistema circulatório. Porque o RH é a única área capaz de interconectar todos os órgãos, de irrigar com seu sangue, com oxigênio, com nutrientes, com a criação de anticorpos, aquilo que não é bom, mas aquilo que nós queremos eliminar da cultura. São vocês que podem perceber que se está formando, talvez não na cultura toda, mas numa subcultura, em um determinado departamento que a gente precisa eliminar, através de uma atitude tóxica de um líder, por exemplo. Não queremos que este líder, através do fenômeno da psicologia social, a influência social, crie um determinado comportamento que seja aceito como norma, que seja um modelador do comportamento organizacional daquela subcultura. Não, a gente tem que perceber isso. Só vocês têm capilaridade o suficiente para passar por todos os outros órgãos e todos os níveis da estrutura organizacional. Só que o RH tem que olhar para cima também, porque o sistema circulatório tem que irrigar o cérebro. E muitas vezes o CEO, o CFO, o CIO, o COO, eles não estão percebendo esta necessidade de mudança de natureza cultural. Olha os números, 70% de fracasso, isso é normal? É aceitável? Você aceitaria que 70% das vezes o seu salário não fosse pago? Espero que não, eu pelo menos não aceitaria de jeito nenhum, tá? Aliás, a gente quer 100% de acerto, é isso. Portanto, vocês também precisam irrigar com ideias, sensibilizar o top management, o management, todas as camadas, até o chão de fábrica, tá? E para mudar a cultura é isso, ó, tem que permear todas as camadas da estrutura organizacional. Porque a realidade é que as mudanças organizacionais, elas são o resultado das mudanças humanas. Se as pessoas não mudarem, uma organização não muda. Você faz um investimento milionário, implanta um novo sistema de business intelligence, pergunta para o CIO qual é o objetivo, ele diz: o objetivo é implantar um sistema de inteligência de negócio. Está errado. O objetivo é mudar o modelo de gestão. Eu quero sair de um modelo intuitivo, em que os executivos simplesmente acham, pensam, imaginam, sentem, declaram, tomam decisões sem nenhuma base em dados e fatos, para um modelo que continua respeitando a intuição. A intuição é importante, mas que agora tem inteligência de negócio por trás. Mas se eu implantar o sistema e não utilizar da maneira certa, fica só mais um custo. Vai ter depreciação, vai ter custo de manutenção, mas não vai ter resultado. Portanto, o objetivo é a mudança, gente. Projeto é meio, sistema é ferramenta. É a mudança através de uma ferramenta adequada de comportamento das pessoas que vão passar a discutir o negócio com base em dados, fatos, tendências e sua intuição também. Mas agora sim, né, consubstanciando isso de uma maneira integrada, é que vai promover maior competitividade, é que vai promover maior rentabilidade, maior fidelização dos clientes, um diferencial competitivo importante. Muito bem. Como construir então, né? Eu acho que vocês precisam pensar grande. Mas quando eu digo pensar grande, é perceber o papel de influência que vocês têm em todas as camadas de liderança da organização. E é por isso que quando a gente fala de mudança cultural, precisa começar lá nos líderes de mudança, né? Provocando essa reflexão, capacitando. Esse cara é um engenheiro, um administrador,
um economista, muitas vezes com mestrado, doutorado, mas a única aula que ele nunca teve foi como patrocinar um processo de mudança. Isso ele não sabe. Ele sequer sabe o que se espera dele num processo de mudança. Ele sequer percebe que existe essa necessidade de transformar a cultura organizacional. Portanto, aqui o nosso principal objetivo é sensibilizar, é informar, mas também formar líderes que sejam capazes, de fato, de mudar essa cultura. Porque liderar a mudança é diferente de gerir a mudança. Liderar a mudança tem a ver com comunicar a visão do estado futuro dessa organização, o propósito, por que mudaremos? O objetivo também, mas antes do propósito. O objetivo é o que mudaremos, o propósito é por que mudaremos. A direção, para onde que nós estamos indo, manter esse alinhamento, motivar, inspirar, entusiasmar, ouvir. Esses líderes estão muito acostumados a pensar em comunicação, mas a executá-la como informação. Então eles vão para uma reunião, falam, mas muitas vezes são preparados, tem curso de oratória, comunicação persuasiva, comunicação eloquente, mas nunca fizeram um treinamento para aprender a ouvir. E ouvir é parte da comunicação. Aliás, tem uma outra pesquisa, não está aqui, muito interessante, do próprio PMI, que fala de empatia no ambiente organizacional como parte da cultura. Eles entrevistaram 1.600 CEOs no mercado dos Estados Unidos. E eu jamais pensei que fosse viver para ver um número desse. Eles concluíram, através das respostas desses CEOs, que 91% dos CEOs correlacionam desempenho financeiro com a cultura empática. 91% dos CEOs relacionam empatia com desempenho financeiro. Gente, isso é um número muito grande. E empatia aqui, leia-se, não é só a relação com o seu colaborador, mas também tomar essa posição, o ponto de vista do seu fornecedor, do seu cliente, entender essas demandas humanas que existem de todo lado. Isso é um tremendo diferencial competitivo. E ainda, atuar como embaixador da mudança, né? Criar essa cadeia de copatrocinadores. Então, esses líderes precisam, de fato, entusiasmar e persuadir os demais. Isto é papel deles. Só que eles não sabem. E a cultura não vai mudar se nós não começarmos lá de cima. E às vezes a gente fica com vergonha de dizer para o presidente que ele precisa estar um pouco mais atento com essa questão de mudança. Não tenham vergonha. Ele provavelmente quer ouvir isso, ele só não sabe. E no momento em que nós tivermos coragem de incluir isso como parte do planejamento estratégico de uma organização, preparar a cultura, o corpo funcional, a resposta do corpo funcional para ser mais resiliente, mais adaptativa, isso vai fazer a diferença. Mas é preciso colocar isso na agenda, porque não está na maioria das organizações. É preciso também ter gente treinada, porque também precisa gerenciar a mudança, né? E aqui o que a gente busca é formar, integrar o que vem do RH, por exemplo, com TI, com compras, com as diversas outras áreas, e propagar, fazer com que isso se multiplique. Todo profissional de RH, na ação de transformação de uma organização, deveria ser um evangelizador. Aquele que está sempre pregando, que está sempre transmitindo uma ideia, compartilhando uma ideia, que vai fazer toda a diferença na organização. Porque gerir a mudança tem a ver com planejamento, com gestão de atividades, com seguir processo, método, boa prática, ferramentas. É isso basicamente que se espera do gestor de mudanças. Mas o líder de mudança tem um outro papel. Então já falamos em duas camadas, mas tem uma outra camada ainda, que são os nossos colaboradores tocados pelas mudanças, que também precisam ser sensibilizados, também têm que estar alinhados com o movimento de mudança, também têm que estar mobilizados. Há diversos estudos que mostram que, ainda que nós possamos pensar, por exemplo, que a grande maioria dos encarcerados, os que estão cumprindo pena, são irrecuperáveis, e de fato números mostram que você chega a ter uma taxa de reincidência muitíssimo alta, em alguns casos em menos de 6 meses passa de 70%, e são números dos Estados Unidos. No Brasil provavelmente é pior ainda essa situação, mas existem iniciativas transformadoras que dão sentido à vida dessas pessoas.
Muitas vezes a gente pensa que é só educação no sentido formal. Mais do que isso, é encontrar o propósito de vida dessas pessoas. É criar uma cultura nova que não seja só a cultura que ele viveu, experimentou, talvez nunca tenha tido uma oportunidade de experimentar com uma outra coisa. Existem barreiras para a mudança que a gente precisa conhecer e reconhecer principalmente. E a primeira delas é medo e insegurança psíquica. Aqui entra o papel da comunicação dentro do contexto. O RH pode assumir esse protagonismo também. Né? Muitas vezes a área de comunicação está dentro do RH, mas de qualquer maneira, o RH como esse elemento que permeia esse sistema circulatório que interconecta todas as organizações, manter o alinhamento vai ser muito importante. Mas há outras questões humanas mais complexas, mais difíceis de lidar. Todos nós temos ego. Ego aqui não no sentido freudiano, mas no sentido da vaidade, do orgulho, né? Mas vai mudar justamente isso aqui que eu criei, que eu tinha tanto orgulho, né, do que eu fiz. É difícil muitas vezes, é difícil para todos nós. Aliás, eu provoco vocês a uma reflexão. Será que algum de vocês aqui, ou se não todos, algum dia não foi um boicotador, um sabotador, um antagonista às mudanças? Porque eu já fui, garanto a vocês. Fiz essa reflexão, aliás, descobri que fui um boicotador muito eficiente. E comecei a refletir sobre por que eu fiz isso. Em alguns casos eu cheguei à conclusão que foi ego, vaidade, orgulho. Não queria mudar porque achava que aquilo ia, né, me afetar de alguma maneira. Disputas por status, por poder. Ou só acontece em Teresópolis? Acho que não, né? Em todas as empresas nós vemos isso, né? Agendas pessoais. Agenda pessoal, gente, é o que todos nós temos, é o conjunto das nossas ambições, do que nós desejamos, do que nós sonhamos, do que nós preparamos para a nossa carreira. E muitas vezes uma mudança ou processo de transformação vem a confrontar justamente a nossa agenda pessoal, tá? Muito bem, ninguém tem o poder de obrigar o outro a mudar, mas todos temos a responsabilidade por criar uma atmosfera positiva para a mudança. E essa atmosfera tem um nome: cultura organizacional. Empresas que são capazes de mudar dinamicamente, se adaptar dinamicamente, elas têm um tremendo diferencial competitivo. Aliás, eu procurei, não achei um estudo antigo que eu tinha lido, mas vou comentar, de uma pesquisadora de Harvard chamada Cynthia Montgomery. Talvez vocês encontrem na internet, se alguém encontrar depois manda para mim. Ela tem muito texto publicado, não deu tempo de encontrar. Mas ela estuda estratégia. E ela estava pesquisando diferenciais competitivos das organizações. E nesse estudo, ela chega à conclusão de que, por exemplo, diferenciais competitivos que estão ancorados em tecnologia, no período de 1 ano, podem ser alcançados. Porque a tecnologia está cada vez mais comoditizada. A gente compra a tecnologia, basta ter dinheiro, é lógico, mas a gente pode alcançar esse diferencial competitivo, salvo, né, claro, se estiver envolvendo patentes muito específicas, mas essa tecnologia que a gente pode adquirir no dia a dia não é um grande diferencial competitivo. Quando você ancora isso em marketing, branding, sua marca, que é bem conhecida, em 3 anos você pode alcançar e suplantar esse diferencial competitivo, porque a gente pode contratar, sei lá, a Anitta, o Neymar, algum personagem desses que atinja o nosso público-alvo e ir formando uma marca tão poderosa quanto a do nosso concorrente. Porém, aquele diferencial competitivo mais difícil de ser suplantado, que precisa de pelo menos 7 anos de trabalho consecutivos para ser alcançado pelos nossos concorrentes, é uma cultura organizacional. Porque a cultura eu não consigo comprar, eu não consigo copiar de outra organização. A cultura é única, de cada organização é única. Aliás, com influência, inclusive, da cultura regional. Porque a Honda do Japão não é exatamente igual à Honda do Brasil. Que, por sua vez, não é exatamente igual à Honda da Argentina. Nem sei se ainda tem Honda na Argentina, mas se tiver, também não é igual, com certeza. Né? Então, é importante estar atento a isso. Né? Cultura é diferencial competitivo e dos mais difíceis de serem suplantados. E quando a organização está mudando, está no processo de evolução, algumas pessoas,
elas não acompanham esse processo de evolução. É muito triste isso, diga-se de passagem. Eu, como profissional de gestão de mudanças, costumo dizer que eu sou um porteiro. E quando estou trabalhando com alguma organização, eu abro a porta e mostro, olha, aqui está a visão do estado futuro dessa organização. Peço ao patrocinador, fale sobre isso. Peço ao top management, fale sobre isso. Convide as pessoas a cruzarem essa porta, enquanto há tempo. Porque em algum momento essa porta vai se fechar. Algumas pessoas terão acompanhado a evolução em direção do estado futuro da organização, outras ficaram para trás. Essas são as pessoas que ficam obsoletas, porque talvez não tenham mais futuro nessa organização. E quando olhamos para pessoas desse tipo, encontramos os antagonistas. Durante muito tempo em minha vida profissional eu pensei, antagonista, gente, esse é o cara do mal, é o lado negro da força. Porque aqui estão os caras do bem, os engajados, aqui estão os caras do mal, os que enchem o saco com o processo de mudança. Não é verdade, eu estava errado. O antagonista é uma pessoa em estado de sofrimento com a mudança. É quem mais precisa do nosso apoio. Esse é o cara que precisa de gestão de mudanças. Esse é o cara que precisa ser incluído com técnicas, com persuasão da liderança, mas com técnicas de gestão de mudança, como, por exemplo, o uso intensivo de processos participativos. Muito bem, gente, a mudança é o que compõe a transformação. São os diversos segredos da transformação. E a transformação é uma longa jornada de mudanças. Não é um evento. Mudança é processo de mudança, que passa por diversas etapas, segundo a doutora Kubler-Ross, né? Desde a etapa de negação até que você consiga ressignificar, vai passar pela barganha, vai passar pela depressão, até sair do outro lado e ressignificar o seu posicionamento, o que não é fácil, porque todos nós temos ego, temos medo, temos insegurança, temos questões ligadas a status, a poder e as agendas pessoais. Bem, pessoal, quero fazer um rápido exercício com vocês. Dá um tiro nesse QR Code e me diz aí, na sua opinião, como é que a área de RH da empresa em que vocês trabalham é percebida em relação às pessoas que conduzem a transformação organizacional. Todos já foram? Produção, pode jogar no quadro aí o mente, por favor? Beleza, são só 3 perguntinhas, né? Só 3 perguntinhas, queria ver o resultado, se já apareceu alguma coisa. Todo mundo conseguiu acessar? Alguém teve dificuldade? O RH foi um grande parceiro no apoio aos processos de mudança, opção 1. O RH não foi um grande parceiro, mas também não foi ajudante, mas não foi atrapalhante. Está tudo mais ou menos. Também não é bom esse cenário, hein? E o RH foi uma barreira que por vezes atrapalhou nossos processos de mudança. Como é que vocês se veem? Joga aí, dá uma atualizar para mim, por favor, que eu acho que o pessoal já respondeu, mas não deve estar entrando. Ok, beleza, esquece o mentímetro, vamos para o placímetro. Levanta a mão quem acha que a opção é 1, por favor. 1. Jesus, isso dá mais de 50%. Peraí, segura, só para eu ter uma noção. Aqui também 4 partes, 25% seria cada uma dessas aqui. Dá entre 50% e 60%. Galera lá do canto, quem acha que o RH foi um grande parceiro? Aí, ó, essa última fileira, aí tem menos gente, não. Ok, mas dá mais de 50%. Concordam comigo? Mais de 50% acredita que o RH foi um grande parceiro, né? Ok, opção 2, quem acha que o RH não foi nem atrapalhante, nem ajudante? Isso dá mais uns 10%, vai? Ok, 10%, vamos 60%. Quem acha que o RH acabou sendo uma barreira para o processo de transformação, na percepção daqueles que conduzem a transformação? E Jesus, só 5%. Então eu concluo que na verdade tem uma galera que não tem opinião, não sabe, né? Deve dar uns 20%, mas tem 60% que acha que o RH ajudou muito, tem mais uns 20% que acha que o RH nem é atrapalhante nem ajudante, e tem só uns 5% que assumem que é
assim, eu lamento, mas de fato nós não ajudamos muito. Ok, essa é a posição de vocês. Mas isso pouco importa. O que importa é a opinião do seu cliente. Porque você é o sistema circulatório. Então não adianta você dizer, meu sistema circulatório está ótimo, mas o cérebro anda meio, com uma deficiência neuroquímica. O coração está com arritmia. Não adianta, adoece o corpo inteiro. E também não adianta como você se percebe, adianta como as pessoas percebem você. Agora apareceu, olha ali, ó. Olha isso, gente. Pô, você tem mais ou menos nos números, né? Beleza, então, interessa como as pessoas percebem você. Eu, por exemplo, acho minha franja linda, minha mãe também, mas são só nós dois. Nem minha esposa concorda com isso. Aí não adianta, porque, volta para a apresentação, por gentileza, gente. Obrigado, hein? Porque eu fiz uma pesquisa com os CIOs do Grupo de CEOs do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Líderes de TI. Ali estão as maiores empresas desse eixo Rio-São Paulo e algumas do Centro-Oeste e umas poucas do Nordeste. É assim que eles percebem vocês. Apenas 16% deles acham que o RH foi um grande parceiro no processo de transformação das organizações. Portanto, por mais que 70% aqui achem que são grandes parceiros, desculpe, não é assim que vocês são percebidos. Metade acha que vocês não são nem ajudantes nem atrapalhantes, o que é muito ruim, porque isso é uma posição de tanto faz. Se vocês faltarem ao trabalho nos próximos 6 meses, talvez ninguém note. Isso não é bom, ou eles pelo menos. E eu lamento dar essas notícias, é com muito pesar que eu dou essas notícias. Mas também quero chamar vocês para uma outra interpretação, que não é um aspecto negativo disso, é a oportunidade que vocês têm de começar a partir de agora a fazer esse trabalho de evangelização lá no top management, permeando toda a cadeia de management da organização e chegando lá no chão de fábrica, porque este cenário aqui é real, é concreto. Eu sei que pode haver alguma dissonância cognitiva, uma distorção autoperceptiva, e talvez aqueles que disseram que sim, se vejam nesses 16% aqui, mas não é razoável, porque não tem 131 pessoas para a gente botar nesses 16%. É mais provável que uma parte esteja nas outras áreas. Agora eu vou dar um dado reconfortante, tá? Há 10 anos, quando nós começamos, 90% das pessoas que se interessavam por gestão de mudanças eram profissionais de projetos de TI. Hoje, 50% das pessoas que nos procuram, que a gente faz treinamento de certificação em company, os workshops, as palestras, são profissionais de RH. O que quer dizer que em 10 anos houve uma tremenda evolução. Nesses últimos 10 anos eu vi a BRH falando insistentemente sobre o papel estratégico do RH. Isto é estratégico para o RH. Só que vocês ainda não são percebidos assim, mesmo que achem que estão fazendo. Então precisa de um trabalho também de evangelização. Não basta vocês fazerem bem, é preciso mostrar que vocês estão fazendo bem. E essa percepção, na minha opinião, traz uma enorme oportunidade para consertar essa situação. Mas não consertar com S, consertar com C. É consertar junto como um maestro que escolhe a peça, que interpreta a peça, que define o tom, a harmonia, o sincronismo de todos os músicos. Este é o papel de quem dá capilaridade, que toca todos os departamentos de uma organização. E esse é o grande desafio para vocês. Consertar, jogar junto com os demais. E o maestro é aquele que na hora da sinfonia está de costas para o público, mas faz os seus músicos brilharem. É isso que vocês precisam fazer. Tem um dever de casa. Espero não ter deixado. Eu fiquei no dilema, falei, eu mostro esse gráfico no início, eu mostro esse gráfico no final. Não, vou mostrar no final, para que a gente saia com uma reflexão. Está claro que na percepção dos outros tem alguma coisa que a gente precisa fazer diferente. Concordam com isso? Beleza. E a pergunta é, o que vocês farão diferente a partir daqui, para que esse quadro mude? Talvez daqui a alguns anos eu volte aqui com essa pesquisa de novo, tá? E por fim, gente, olha, um mantra para todos nós do Itjusemar: gerir a mudança é humanizá-la, é pensar na mudança do ponto de vista das pessoas envolvidas, porque a realidade é que mudar não é fácil. As resistências são naturais,
Mas nós temos o papel de evitar que os objetivos estratégicos não sejam alcançados por conta de resistências humanas. Ao contrário, temos que estimular esse processo de mudança. E olha, quem quiser receber essa apresentação, espero que tenha sido inspiradora para vocês, talvez para compartilhar com seus parceiros, né, de trabalho, com outras pessoas, só dá um tiro nesse QR Code, é só nome e e-mail, e vocês receberão automaticamente essa apresentação no e-mail de vocês. Muito obrigado, desculpe ter extrapolado um pouquinho o tempo, já estou vendo aí tempo esgotado, mas o tema é tão fascinante, né, que a gente acaba muito envolvido. Espero ter deixado uma mensagem, não de tristeza por ver uma radiografia, mas de esperança, pela certeza de que vocês transformarão essa situação em direção ao que vocês de fato acreditam que estão hoje. Obrigado, pessoal. Vicente, obrigado, sensacional, recado dado. Devido ao andar do tempo aí, tem que fazer uma pergunta para você que eu pesquei aqui. Simples assim, quais são os primeiros passos que o RH deve dar para modelar uma cultura de agilidade e de adaptabilidade? Ok, beleza. Eu acho que a primeira coisa é que vocês têm que falar sobre esse assunto, porque pouco se fala desse assunto dentro da organização. A gente fica esperando que o CIO fale sobre transformação digital, agilidade organizacional, né? Deixe esse protagonismo apenas com ele. Vocês têm que ser o grande parceiro. Vocês são um sistema circulatório, interagem com todos os órgãos. Seja o grande parceiro de cada um desses líderes. E se eles não falarem, provoque essa discussão. Leve essa apresentação, sente com eles e fale disso. Mostre o que vocês querem. Influencie lá na estratégia. Tenha coragem de levantar e dizer: eu tenho um ponto importante sobre a estratégia dessa organização. Não adianta nós querermos fazer a transformação digital sem preparar essa cultura para o processo de mudança. Se vocês fizerem isso, já terão conquistado um espaço. Depois disso, é claro que tem não só a capacitação é importante, né? É preciso olhar a cultura como um todo, é preciso criar os rituais, as cerimônias, isso precisa estar conectado com os valores, com o propósito da organização, mas enfim, estruturar um projeto começa com a evangelização. O projeto é meio e depois vem a implantação. Esse sim é o fim. Maravilha! E a gente também tem uma surpresa para todos os congressistas, né, Vicente? A Human Change Management Institute e a BRH-RJ têm o prazer de anunciar um treinamento 100% gratuito sobre mudanças organizacionais. Esse treinamento tem foco em pessoas que serão os patrocinadores das mudanças e precisam entender melhor o tema. Todos os congressistas receberão um e-mail com o convite e eu gostaria de te pedir para explicar como será esse treinamento, Vicente. Rapidinho, volta aqui, por favor, na minha apresentação, pessoal. Bom, é importante para vocês terem informações, terem um mínimo de conhecimento para poder disseminar isso pela organização. Alguma capacitação é necessária. Não é um treinamento que visa depois uma prova de certificação, mas Não, volta lá no final, lá onde eu estava. Volta de baixo para cima, por favor. Então, esse workshop é um workshop de 3 horas, vai acontecer. Aqui, ó. Bom, primeiro é o convite da BRH Rio, junto com o ETUCMAI. Quem quiser participar, dá um tiro nesse QR Code aí. Aliás, é o mesmo, se já se deu o tiro no anterior, é o mesmo, tá? Basicamente o que a gente está buscando aqui é capacitar líderes de mudanças. Estamos oferecendo isso de forma gratuita, porque é um pouco de missão também do ETUCMAI. Sensibilizar, informar e formar vocês. Formar para que vocês possam multiplicar. Justamente como você vai evangelizar algo que você desconhece completamente, né? O mínimo que a gente pode fazer é dar algum ferramental para vocês, tá? Portanto, quem quiser participar vai ser no dia 6 de julho, das 9 às 12 da manhã. É virtual, né? Vocês vão receber um e-mail com um comunicado formal sobre tudo isso e será um prazer. Esse treinamento dá um certificado do Change Leadership Workshop do ETUCMAI e um badge de Change Leader também, que é sempre bom ter no seu LinkedIn, diga-se de passagem, porque a especialização em gestão de mudanças é de altíssima empregabilidade, tá? Falta profissional no mercado, todos os dias, lá nos nossos grupos de WhatsApp, a gente posta 3, 4
E por fim, esse aí é o nosso QR Code, nossas redes sociais. Obrigado, não vou atrasar mais o evento. Obrigado, Vicente. Valeu, pessoal. Beijo. Maria. Obrigado. Tô voltando aqui, gente. Hora do sorteio. Olha só, falou sorteio, vem correndo. Olha, gente, olha. Começa sorteio aqui comigo, ó. Tchan. Falou sorteio? A gente não esqueceu os 2 livros, né? Cadê o pessoal aí? Como que vai funcionar? Os números estão onde? Cadê a galera que tá aí com os números do sorteio? Esté, tá chegando. Pode vir, meninas. Ó, já tá na tela? Vai começar o sorteador. Peraí que eu sumiu. Vou começar na sua frente. Vai sortear agora? Bora sortear! Vamos lá! O número sorteado primeiro é 64184. Cadê? Tá aí? Olha aí, confere seu número 64184. Tá aí? Ali! Uma salva de palmas, gente, nesse livro! Muito bom! Pode sortear o próximo? Vamos lá, sorteio do livro do Vicente. Pode sortear, vamos lá. Não precisa dançar, né, gente? Não precisa passar essa vergonha aqui. Muito bom. Sorteio do segundo livro. Opa! Tá faltando um 0, o pessoal tá falando pra mim que eu não consigo ler daqui, gente. Vou fazer a câmera. Do outro lado, esse aí, muito bom. Não é aí não, tô falando, tô passando só, House. 0, aê! 2 zeros. Falta um 0. Falta um 6. Eu tô fazendo a tradução, vocês estão vendo? Do outro lado. Isso. Aí. Aí. Coisa linda! Sortear agora. 64427. Cadê o 64427? Tá aí? Aqui! Vem pegar seu livro aqui. Agradecer. Gente, mais palmas para Alessandro e pro Vicente. Que momento único! E, gente, eu preciso aqui agradecer muito os nossos patrocinadores. O patrocinador Diamante, Unimed Rio. Patrocinadores Ouro, Golden Cross e iFood Benefícios. Patrocinadores Prata, Assim Saúde, CIE, Nube e VT Soluções. Patrocinadores Bronze, Energisa e Bel. Patrocinador do Fórum Executivo, Fundação Getúlio Vargas. E patrocinadores da Sala Executiva, Fundação Getúlio Vargas e Hire Now. Apoios de All Dub, Café Capital, Capacitário, Metro Rio, Mover, Qualiforma, Spring, Talk to You e agradecimento especial aos parceiros Firjan e Senac. Gente, muito obrigada e agora a gente segue para simultâneas. Lembrem que o fone de vocês, para vocês sintonizarem para a palestra, o fone não é brinde. Ó, tem outra coisa aqui, ó, a interação pro Menti, gente, ó, o QR Code está na tela para vocês participarem, responderem as perguntas. Fiquem à vontade e a gente se encontra aqui na plenária 17h40. Encontro vocês aqui 5:50. Fechou? Um beijo.